E aí galera, tudo bem com vocês? Sou eu, Kanesh, de novo. E hoje eu vou falar sobre animes. E hoje vai ser High Score Girl. Nossa, que inglês maravilhoso, não é mesmo, Coruja? Ela manja demais, fala 8 línguas, inclusive Corujex. Ai, hoje vamos falar sobre High Score Girl. É um anime bem bacana que já está disponível na Netflix. Pra você que não gosta de ficar procurando animes em outros sites, tem no Netflix, tá facinho de achar. Por que eu tô fazendo vídeo desse anime em si? Primeiro, eu gosto de videogame pra caramba, então High Score Girl já faz sentido. A história se passa nos anos 90, na época de ouro, no final do Super Nintendo, Mega Drive e a época de ouro dos fliperamas. Quando eu assisti ao primeiro episódio, eu pensei que seria muito fanbase, um anime feito pra fã retro game, fã de games, que ia ficar, nossa, ficar só falando de jogo e história que é bom, não desenvolve nada. Me enganei pra caramba. Tem uma história bem legal, um enredo muito bacana. O Haru Yaguchi, que é o personagem principal, ele é viciado em fliperama e jogos de luta. E ele se achava sempre o melhor do bairro e tudo mais, até que ele conhece a Akira Ono, que é uma companheira da escola dele, que simplesmente ela joga muito melhor que ele. A mina dá um pau geral em todo mundo no Street Fighter 2. E ele fica meio que, ao mesmo tempo que ele fica com raiva, porque ele quer melhorar, chegar no nível dela, ele se aproxima dela. E isso foge um pouco já do foco dos jogos o tempo inteiro. Já fica uma coisa, uma relação já fica uma relação de namoro, de amizade, fraternidade. E isso vai evoluindo conforme o tempo e os anos vão passando. Porque ele não fica somente naquela época e acabou. Em 3 episódios e 4 episódios já dá um salto de 2, 3 anos na história. E isso é legal do anime, porque além de acompanhar a história dos jogos, a evolução dos jogos, o nascimento do Saturno, os jogos de 32 bits, os jogos de luta em 3D, ele também faz um acompanhamento, uma curva de autoconhecimento dos personagens. Eles começam crianças e vão passando toda a adolescência junto com seus próprios conflitos. Cada um tem o seu conflito, cada personagem tem seu conflito. Ele que joga demais e não consegue focar em outras coisas, a outra que não vê graça nenhuma em jogos, que é outra personagem que eu não vou falar o nome de todos, tem que assistir. E ela começa a ver diversão também nos jogos, ou seja, ela consegue sair daquela bolha de nada é engraçado na minha vida e só tem que estudar, 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 e ela consegue achar um equilíbrio entre esse modo de viver, entre poder se divertir, poder fazer outras coisas e além das obrigações de um estudante japonês comum. E a Akira Ono, ela também tem a parte dela, que ela é praticamente a co-protagonista do anime, e ela também sofre muito da pressão familiar. Então ela não pode jogar, não pode fazer nada. Então os jogos para ela é uma rota de fuga, um escape para isso. E o Haru, ele acaba sendo o melhor companheiro dela, um amigo e praticamente o primeiro amor, porque ele é o companheiro dela nessa válvula de escape da situação ruim que ela vive. Então o anime ele não é simplesmente para jogos. Se você gosta de jogos, você vai adorar. Se você não gosta de jogos ou não dá tanta atenção assim, você pode assistir tranquilamente, porque a história, o enredo e a construção dos personagens, a evolução que eles vão tendo é muito mais interessante até do que os jogos em si. Sem contar que nessa primeira temporada fala muito da Capcom. É muito Street Fighter 2 e bota os outros jogos de lado. Quase não aparece outros jogos, é muito Capcom e Street Fighter. Então assim, fica muito focado nisso. Então o foco principal da história mesmo é o conhecimento dos personagens, o autoconhecimento que eles têm. O momento que o Haru consegue pensar um pouco mais na vida e não ficar somente pensando nos jogos. Ou seja, é um balanceamento, é praticamente uma mensagem de que você tem que viver a sua vida de um modo equilibrado. Você não pode ser simplesmente tão viciado numa coisa e deixar de outra, ou ficar fazendo só aquela coisa porque não gosta e não fazer a coisa se divertir. Você tem que ter uma vida balanceada. E nisso ainda tem as curvas de romance, as paixonites adolescentes, as primeiras paixões. É um anime bem legal de se assistir. Eu recomendo bastante. Se você gosta de games, você vai adorar. Se você não gosta muito, você vai gostar também. Porque agrada toda essa gama de pessoas que assistem. Quem gosta de jogos vai ficar focado nos jogos, talvez nem preste muita atenção na história do jeito que eu tô falando, mas vai ver por causa dos jogos, que é legal. E quem não gosta muito de jogos vai focar muito mais na construção dos personagens e nessa evolução que eles vão tendo da infância até a adolescência, e vai gostar. Fala um pouco dos traços.
Eu ia falar. Outro ponto curioso desse anime é que o traço dele foge totalmente de um anime comum. Você pega um anime shonen da vida, ele foge totalmente. É um traço muito peculiar. E ao mesmo tempo que ele causa uma certa estranheza de um primeiro impacto, depois você vai assistindo e você começa a achar muito legal. Ele foi feito proposital. Ele. Vou ter gelatina. Ai, que delícia. Então o traço deles é muito peculiar. No primeiro episódio você até acha meio esquisito, nossa, traço estranho. Depois você vai acostumando e começa a achar ele muito legal. É um traço bonito. E ele foge totalmente do padrão dos animes shonen da vida, do Zek. Não tem aquela coisa forçada, por exemplo, de a menina ter que mostrar o corpo o tempo inteiro, e sempre tem que ter peitão, colchão. Os moleques nem são todos musculosinhos. São pessoas normais. Eles retratam mais o oriental como ele é de verdade. Ou seja, dão um traço um pouco mais de orientalidade, de ser mais oriental ainda no traço, retratando ainda mais uma fidelidade ao cotidiano e o biotipo dos personagens japoneses mesmo. Dos personagens não, dos japoneses em si. É uma série bem curiosa, vale a pena você assistir. E lembre-se, tem promoção do Master System também, tá? Tem vídeo explicando, espero que você assista. Assista o anime, tem no Netflix, tá tranquilo, facinho de achar, vale a pena, muito a pena. E já sabe, né? Dê um like, clique, seja coração e compartilhe. Tchau!